Olá, hoje é terça-feira, 22 de junho de 2021. Eu sou Felipe Feminin e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Merkel adverte contra estádios lotados no Reino Unido na Eurocopa. UEFA rejeita iluminação pró-LGBT de arena em jogo da Eurocopa. Brasil recebe primeiro lote de 1.500.000 doses da vacina da Janssen. A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, advertiu contra estádios lotados no Reino Unido na Eurocopa e alertou a UEFA a tomar decisões responsáveis. Merkel se mostrou preocupada com o aumento exponencial de casos de infecção pela variante Delta em solo britânico. A Alemanha classificou o Reino Unido como região de alto risco por variante do coronavírus. Ou seja, viajantes oriundos do Reino Unido precisam ficar em quarentena por 14 dias ao chegarem à Alemanha. Uma exceção foi estabelecida para as delegações das seleções da Eurocopa e jornalistas. Há dias ronda o debate sobre se as semifinais e a final da Eurocopa deveriam ser mantidas em Londres. O estádio de Wembley está fixado como palco de 2 jogos das oitavas de final, das 2 semifinais e da grande final em 11 de julho. A UEFA avaliou que não há motivos para alterar os locais das partidas e pretende mantê-las em Wembley. Os governos de Áustria e Itália, além de grupos políticos do Parlamento Europeu, também pressionaram a UEFA por uma mudança de sede. O governo da Baviera ofereceu a Allianz Arena em Munique como alternativa para os jogos agendados para Londres. A UEFA proibiu nesta terça-feira a iluminação da fachada do estádio Allianz Arena com as cores do arco-íris, em demonstração de apoio à comunidade LGBT. A iluminação seria colocada em prática no jogo entre as seleções da Alemanha e Hungria, válido pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa. A ideia partiu da prefeitura da cidade de Munique, como forma de protesto contra uma nova lei húngara que promove a exclusão social das comunidades LGBT. A lei aprovada pelo Parlamento da Hungria proíbe o contato de menores de idade com temas relacionados à homossexualidade. A UEFA afirmou ser favorável à tolerância e inclusão no esporte, mas reiterou ser uma organização politicamente e religiosamente neutra. Os estatutos da UEFA proíbem qualquer manifestação de cunho político e religioso. A UEFA argumentou que se viu obrigada a rejeitar a ação, dado o seu contexto político, já que a iluminação tem como alvo uma decisão tomada pelo Parlamento da Hungria. A decisão da UEFA foi amplamente criticada por defensores dos direitos civis e lideranças políticas na Europa. O Brasil recebeu o primeiro lote com 1.500.000 doses da vacina da Janssen nesta terça-feira. O carregamento faz parte de um acordo de 38 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 compradas pelo Ministério da Saúde. A empresa belga Janssen é a divisão farmacêutica do grupo Johnson & Johnson. O imunizante apresentou eficácia de 66% para os casos moderados a graves e de 85% para os casos graves. A vacina da Janssen é aplicada em dose única, diferentemente das outras que já são aplicadas no Brasil, no caso a vacina de Oxford, a Coronavac e o imunizante da Pfizer e BioNTech. A vacina da Janssen pode ser armazenada por pelo menos 3 meses em temperaturas equivalentes às de geladeiras normais. O imunizante usa tecnologia de vetor viral. O Brasil soma quase 18 milhões de infecções e mais de 502 mil mortes relacionadas à Covid-19. O país aplicou quase 90 milhões de doses da vacina. Pouco mais de 24 milhões de pessoas já estão completamente imunizadas e quase 1/3 da população recebeu ao menos a primeira dose. O Vaticano se posicionou formalmente contra um projeto de lei da Itália que visa combater a homofobia. O Estado eclesiástico argumentou que a lei violaria a liberdade de expressão dos católicos. O posicionamento do Vaticano representa uma intervenção diplomática bastante incomum em assuntos do governo italiano. O projeto de lei em debate no Senado da Itália tem como objetivo punir atos de discriminação e incitamento à violência contra homossexuais, lésbicas, transexuais e pessoas com deficiências. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, o arcebispo Paul Gallagher entregou uma nota diplomática à embaixada italiana em 17 de junho. A nota diz que o projeto de lei fere acordos bilaterais entre a Itália e a Igreja Católica.
O Vaticano explica que a lei questiona a liberdade garantida à Igreja Católica Italiana na organização e celebração de culto, bem como a liberdade de expressão e pensamento concedida aos cidadãos e a associações católicas. Por exemplo, a lei não isenta escolas católicas da obrigação de participar em atividades para o Dia Nacional contra a Homofobia, que seria fixado em 17 de maio. O episcopado italiano já tinha rejeitado fortemente o projeto de lei, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em novembro. A contestação da Igreja Católica recebeu forte apoio de Matteo Salvini, o líder do partido de extrema-direita Liga Norte. Salvini expressou sua rejeição à censura para aqueles que acreditam que uma mãe, um pai e a família são o coração da nossa sociedade. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.